Fórum Mídias de hoje, dia 4 de julho de 2025. Arthur Lira. O Arthur Lira é um nome certo na lista dos congressistas envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A dinheirama, a roubalheira dos orçamentos secretos, emendas PIX, emenda do relator, emenda de comissão. E o nome do Arthur Lira certamente está lá como um dos envolvidos. Note bem, eu não estou dizendo que o Arthur Lira é corrupto. Eu estou dizendo que o nome dele está envolvido no maior escândalo de corrupção. E digo isso por quê? Porque ele é figura-chave nisso tudo. O Arthur Lira, ele era a pessoa que organizou no governo Bolsonaro o orçamento secreto. Ele foi a pessoa que fez isso. Aqui tem uma reportagem excelente do Breno Pires, na revista Piauí, que chama simplesmente de O Sequestrador. Uma história exemplar mostra como Lira capturou o orçamento secreto em seu favor. Isso quer dizer que ele é corrupto? Não, ele pode ter usado em seu favor para beneficiar as áreas dele. E que usou, e as verbas foram usadas devidamente. Se ele é corrupto, ele será, as investigações vão apontar e ele. Agora, ele tem já históricos que o comprometem. Não é? Mas vamos lá. Junto a isso, a Polícia Federal abriu inquérito no final do ano passado, a matéria aqui do dia 24 de dezembro, de dia de Natal, abriu inquérito para apurar supostas irregularidades, olha só, na liberação de 4,2 bilhões em emendas. O ministro Flávio Dino determinou a abertura da investigação e suspendeu o pagamento dos repasses. Aí virou aquele barata-voa, está até hoje assim. Né? Porque eles estão enlouquecidos com isso. Aqui o Breno, golpe de Lira vira caso de polícia. O termo orçamento secreto apareceu pela primeira vez em 9 de maio de 2021, governo Bolsonaro. Nos 3 anos e meio que se passaram desde então, essa prática, a distribuição de bilhões de reais em recursos para cidades de todo o Brasil, sem o registro de deputados e senadores por trás de cada indicação, você vê que loucura. Bilhões de dinheiro público e assim ninguém sabe quem mandou, para onde foi. É assim que estava o Brasil, assim, até parar isso aí do Dino. Estava assim. Deu potência máxima às máquinas de manutenção do poder na política nacional. Por isso é que eles se elegeram em 2022 aos montões. Houve uma eleição geral com índice histórico de reeleição de parlamentares. A recondução de Arthur Lira como presidente da Câmara. As eleições municipais de 2024 com índice incomum de manutenção dos prefeitos em seus cargos. Tudo com a anuência do Executivo. Antes, Jair Bolsonaro, depois, Lula. O Bolsonaro, porque o Lira estava sentado em cima de mais de 200 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Quem não se lembra que era um pedido de impeachment, cada maluquice que ele fazia, cada irregularidade, aquela compra de vacina com barra de ouro para evangélico, tinha de tudo. Foram necessários 1.324 dias e o descumprimento de diversas determinações do STF para dar transparência a isso. E o ministro Flávio Dino determinou que a PF abra um inquérito. Em sua decisão, Flávio Dino não cita o nome de Lira
e de outros possíveis investigados. Mas há pistas claras sobre os alvos. O Dino publicou um link para o acesso da reportagem O Sequestrador, do mesmo Breno que eu citei aqui. E o sequestrador é exatamente o Lira, da edição de novembro da Piauí, que mostra como Arthur Lira capturou o orçamento secreto em seu favor ao derrubar verbas para obras de água encanada em um município da Bahia que sofre com a seca. Depois disso, em outra manobra orientada por Lira, os líderes partidários enviaram um ofício executivo com 5.449 indicações de emendas de comissão, totalizando 4,2 bilhões de reais, sem a devida aprovação prévia e registro formal pelas comissões. Alagoas, o estado que elegeu Lira, foi priorizado na estratégia. As emendas de comissão ao orçamento surgiram em 2006, mas só adquiriram papel central no orçamento secreto neste ano de 2024, depois que o Supremo Tribunal mandou acabar com as emendas. As emendas do relator geral, conhecidas no jargão técnico como RP9, eram a base do orçamento secreto. Por meio delas, o relator, sempre um nome indicado por Lira, distribuía as verbas sem indicar os deputados. Como os parlamentares normalmente fazem questão de aparecer mandando dinheiro para suas bases, o interesse em manter sua identidade oculta é um gritante sinal de que alguma coisa está mal parada. Não é? Todo deputado gosta de falar, eu enviei verba para a construção disso aqui, isso aqui, o asfaltamento foi feito porque eu mandei. E aí, simplesmente, isso aí, o nome deles não ia, por que será? O que eles ganhavam em troca na não publicização de seus nomes? Muito provavelmente, o famoso cashback que o ex-deputado Berzolini, ex-ministro petista, denunciou. Eles recebiam em dinheiro e, com isso, faziam suas campanhas. Não é? Não precisava da divulgação como o autor da emenda, mas ele fazia divulgação boca a boca lá nas cidades, e que ele é que foi. Mas quando o STF mandou fechar a torneira das RP9s, os parlamentares se mobilizaram para encontrar outro ralo e chegaram às emendas de comissão, ou RP8. Aí já não era um relator. Foram criadas várias comissões, comissão de saúde, comissão disso, comissão daquilo, comissão... Então, essas comissões, teoricamente, se juntavam e ali, dentro da comissão de saúde, eles decidiam onde iriam usar verbas para a saúde. E aí aquelas verbas eram liberadas da mesma forma. Não havia um nome, só a comissão de saúde é que determinou. Mais uma vez, não dando transparência a quem era o autor da emenda, para onde ia, com que objetivo. Não é? Tais pagamentos, aí, no dia 1º de agosto, informado sobre esse drible, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão severa, mandou suspender todos os pagamentos de emendas de comissão. Tais pagamentos, disse ele, só poderiam voltar a ser feitos mediante prévia e total transparência e rastreabilidade. A manobra de Lira estava interrompida. Ele peitou coisa que o Lira achava que ele não teria coragem de fazer. Aqui o deputado José Rocha, porque aqui o Breno, ele citou que lá na matéria dele, ele mostra que um deputado que tinha uma verba destinada para a Bahia e que teve que ceder isso aí para o Lira. O deputado José Rocha, que foi presidente de uma das comissões, a comissão dele era a Comissão de Integração Nacional da Câmara, disse que há 2 semanas depois na PF, a pedido de Dino, ele contou, formalizei aquilo que já vinha dizendo publicamente, o Arthur Lira impediu que eu cumprisse determinação do ministro Flávio Dino de apresentar os nomes dos autores de todas as emendas propostas na minha comissão. Aí aqui conta a historinha dele. Num dia quente de junho, o deputado José Rocha, ele queria destinar
ele recebeu um ofício estranho. Nesse ofício vinha que a comissão dele, essa comissão de integração nacional, deveria destinar 268 milhões de reais para uma base eleitoral do Arthur Lira, que não pertencia à comissão dele, que não tinha nada a ver com isso. Olha aí, veio aquele recado, a sua comissão tem que separar 268 milhões por Lira. Aí ele estranhou, foi reclamando, aí aqui eu vou desencumpridar a história. Aí ele recebeu um recado lá de que ele tinha que assinar aquilo. No ofício não aparecia o nome de Arthur Lira, mas era obra do seu gabinete. A Piauí teve acesso aos metadados, aqueles dados que todo documento fica impresso nele, oculto, mas que você consegue acessar. Quem criou o documento que foi enviado ao deputado foi o Leonardo Bezerra Silva de Almeida, que vem a ser assessor da presidência da Câmara, na época, Arthur Lira. A insistência de Lira em mandar emendas da Comissão de Integração e não de outra comissão qualquer pode se explicar pelo endereço final do dinheiro. Dos 327 milhões para Alagoas, Lira colocou 268 milhões num único lugar cujo nome é tão longo quanto o histórico de corrupção. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Codevasp, que distribuiu dinheiro a rodo. A gente sabe aqui do escândalo que já veio sendo, tinha um escândalo do trator, são bilhões lá. Aí o deputado José continuava reticente em perder a verba dele que ele tinha prometido para o seu município lá na Bahia. E aí ele reclamou lá e pediu a peça ao presidente para me ligar. Aí o Lira ligou para ele e falou: olha, eu estou sendo pressionado pelos colegas da comissão que querem também ter participação nas indicações. E aí o Lira disse a ele: olha, isso aí é acordo feito no colégio de líderes. Eu disse a ele: olha, mas eu preciso atender os colegas da comissão que estão me pressionando. E aí o Lira falou claramente para ele: você sabe que você pode ser destituído da presidência da comissão por uma moção de desconfiança da bancada. Ou seja, carteirou. Resumindo, o deputado acabou cedendo e ficou sem a água lá para o município dele e liberou os 267 milhões para o Arthur. Agora, em 2022, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro havia destinado 26 milhões para municípios alagoanos comprassem kits de robótica. Os recursos eram transferidos via emendas de relator controladas por Lira. E então temos o escândalo do kit de robótica. E por quê? Porque provaram que era superfaturado, o negócio era... os kits eram caríssimos. E aí, na investigação, a Polícia Federal decidiu o seguinte: havia um Arthur com TH, como Arthur Lira, presidente da Câmara, e a esse Arthur foram endereçados em remessas diversas um total de 650 mil que foram entregues em dinheiro vivo para esse Arthur. E entre as despesas pagas ao tal Arthur, consta a de uma diária num hotel de luxo em São Paulo, no valor exato e no dia exato em que o presidente da Câmara, Arthur, esteve hospedado naquele hotel. Os documentos foram apreendidos em uma operação da PF em um endereço de Luciano Cavalcante, auxiliar de Arthur, com TH, Lira. Luciano Cavalcante estava lotado na liderança do PP na Câmara e é conhecido em Brasília como uma das pessoas de maior confiança de Arthur Lira. A partir daí, a PF enviou o caso para o STF, porque isso era uma investigação do Estado de Alagoas. Porque se o Arthur Lira for o Arthur Lira,
como suspeita a PF, ele tem prerrogativa de foro e no STF é quem passa a comandar o caso. Adversário político de Lira, o senador Renan Calheiros comemorou: o rei Arthur está nu. Aqui estão os papeizinhos que foram apreendidos pela Polícia Federal. Lá. Pix, Arthur, total 420 mil. Agora, a expectativa do ministro, do senador Renan, não se confirmou. Lá no Supremo, como suspeitava desde o início o advogado, o delegado lá de Alagoas, que ficava mantendo a investigação lá o quanto pôde, quando chegou lá em cima, aconteceu o contrário. O ministro Gilmar Mendes disse que, atendendo a um pedido da defesa do Arthur Lira, que o delegado sabia desde o início que ia chegar no Arthur Lira. Portanto, ele não poderia jamais ter investigado a operação robótica. E nesta, a oposição robótica, tudo foi anulado. Parou tudo por ali. No entanto, no dia 21 de agosto do ano passado, o ministro Flávio Dino enviou ao PGR Paulo Gonet uma série de processos para análise. Um deles exatamente esse, sobre o kit robótica. Então, o Lira, o Dino, botou de novo o processo agora para o procurador Gonet investigar se havia caso ali contra o Arthur Lira. Mas, voltando às emendas, além do deputado José Rocha, lá da Bahia, o deputado Glauber Braga também foi à Polícia Federal depor sobre as emendas. E aqui é o depoimento por aqui. O assunto é gravíssimo. É o orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá, Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu, amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro. Era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Se é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê? Porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados e encaminhados por Arthur Lira. Só um instantinho, dá uma pausa aqui. Veja bem, o Arthur Lira enviou milhões para um município cujo prefeito foi aquela pessoa ali que estava dizendo: eu quero meu dinheiro de corrupção. Mas tem mais, ele enviou esse dinheiro. Olha o que aconteceu. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques na boca do caixa para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco, entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado e esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões do orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas
emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo. O Lira acredita na boa-fé das pessoas, que elas se recuperam, não é, rapaz? Ele vai de novo, vai o dinheiro para lá. Com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital, Maceió, no estado de Alagoas. Quer mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto, e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Era isso o Fórum Mídias de hoje.